Olá, meu caro aluno concurseiro, seja muito bem-vindo ao nosso curso para o concurso do INSS de 2022. Eu sou o professor Robson Carvalho, eu sou professor de Direito Previdenciário, mas também sou professor de Direito Administrativo para concursos públicos há mais de 16 anos. Este curso, específico para o concurso do INSS, tem um conteúdo programático extenso e nós vamos trabalhar aqui todo o conteúdo programático com base nos editais dos últimos concursos para o INSS. É sempre importante lembrar que a maior parte dos concursos para o INSS foram organizados pela banca CESP, hoje chamada de banca Sebrasp. Alguns concursos foram organizados por outras bancas, como em 2012 a Fundação Carlos Chagas, como em 2005 a organizadora Sesgran Rio, a FunRio também já organizou um concurso, mas a maior parte, até então, dos concursos para o INSS foram organizados pela banca CESP-Sebrasp. A importância da disciplina de Direito Previdenciário para o concurso do INSS, ela é uma importância de grande valia, tendo em vista que nos últimos concursos para o INSS, quase 70% das questões foram de direito previdenciário. Então, é importante, logicamente, você também focar as outras disciplinas, mas o foco maior será na disciplina de direito previdenciário. Então, nós temos aqui a Seguridade Social, e nós vamos começar trabalhando o conceito de Seguridade Social. Em seguida, nós vamos trabalhar a organização da Seguridade Social. Depois, a origem e a evolução legislativa no Brasil, é como se fosse uma parte histórica da Seguridade Social no nosso país. Esse é um ponto que ele sempre aparece nos editais, mas ele é pouco cobrado. Mas a gente vai apresentar aqui os principais pontos da origem e evolução legislativa da Seguridade Social no Brasil, fazendo aí uma evolução de acordo com as diversas constituições republicanas que nós tivemos. Bom, e também vamos trabalhar os princípios constitucionais da Seguridade Social. Então, basicamente, aqui nós temos o conteúdo das nossas duas primeiras aulas desse nosso curso de Direito Previdenciário para o INSS. Então, vamos ao primeiro ponto, ao conceito de Seguridade Social. O conceito de Seguridade Social ele se encontra no artigo 194 da Constituição Federal. Então, a primeira coisa que você vai precisar fazer é estudar os artigos 194 a 204 da Constituição Federal. O que eu recomendo é, primeiro, você faz a leitura dos dispositivos e depois vai para a teoria. Vai para o livro, vai para o seu material em PDF, observar o que se recomenda em termos de interpretação de cada um desses dispositivos constitucionais. Mas o seu começo de estudo tem que ser pela Constituição Federal, artigos 194 a 204 da Constituição, e nesse intervalo desses dispositivos, a gente trata também do artigo 40 da Constituição Federal. Então, vejamos o que prevê o artigo 194 da nossa Constituição Federal. Então, observe. Prevê o artigo 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações, de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Então, repetindo, Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações, cuja iniciativa compete aos poderes públicos e também toda a sociedade, destinados a assegurar direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Bom, eu costumo afirmar que é muito difícil você pegar uma prova que tenha direito previdenciário e não conter nessa prova uma questão sobre o conceito de seguridade social. É quase que impossível uma prova de direito previdenciário não explorar o caput do artigo 194 da Constituição Federal.
Mas observe o seguinte, nesse texto aqui, nós temos o conjunto de ações que envolve a Seguridade Social. A gente percebe que quando se fala na expressão Seguridade Social, é uma expressão muito maior do que a expressão Previdência Social, que é o foco principal do nosso curso, né? O foco principal do nosso curso é a Previdência Social, mas precisamos estudar também os outros segmentos da Seguridade Social. Então, o texto, ele deixa bem claro, primeiro, a ideia fundamental do que vem a ser a Seguridade Social. O cidadão comum, o trabalhador, ou as pessoas que não estão momentaneamente trabalhando, essas pessoas precisam de proteção social. E por que é que nós precisamos de proteção social? Em virtude dos infortúnios da vida. Em outras palavras, precisamos de proteção social em virtude dos chamados riscos sociais. Nós temos diversos riscos sociais. Nós temos riscos sociais em função da doença, em função da velhice ou da idade avançada, como queiram, em função da invalidez, em função da morte, em função da situação de desemprego involuntário. Ou seja, nós temos diversos riscos sociais. E a Seguridade Social, ela vem para nos ofertar, de certa forma, uma espécie de proteção social contra esses riscos sociais, contra os infortúnios da vida. Você percebe que lá no conceito de seguridade social, a gente vai observar que nesse conceito nós temos que a seguridade social representa um conjunto integrado de ações, mas ações estas que não competem apenas aos poderes públicos, não. São ações que não competem apenas ao Estado. São ações que dependem também de toda a sociedade. Tanto é assim que durante o curso a gente vai perceber que a sociedade ela é responsável pelo financiamento da Seguridade Social. Ou seja, eu, você, toda a sociedade é responsável por pagar, por financiar o sistema de Seguridade Social do Brasil. Além, logicamente, dos recursos que estão presentes lá no orçamento da Seguridade Social de todos os entes federativos. E a gente vai observar isso lá no artigo 195 da Constituição Federal. Mas a nossa Constituição Federal também determina que a sociedade, juntamente com o poder público, serão responsáveis não só pelo financiamento da Seguridade Social, mas também pela gestão da Seguridade Social. Ou seja, a sociedade, juntamente com o poder público, além de financiar a Seguridade Social, vai também cuidar da gestão da Seguridade Social. Às vezes, você, quando muitas vezes colabora para um programa social, você está fazendo parte do sistema de Seguridade Social. Eu costumo dizer nas aulas presenciais, por exemplo, que às vezes a gente ampara uma pessoa em nossa casa, muitas vezes um parente que está desempregado momentaneamente, e a gente está oferecendo uma ajuda a ele, uma ajuda de natureza assistencial. Às vezes você nem sabe, mas está ali promovendo ações em matéria de Seguridade Social. Então, assim, isso é a Seguridade Social. Traz como ideia fundamental a de proteção social das pessoas que estão exercendo atividade remunerada ou não. É proteção social das pessoas. Já que você observa que a Seguridade Social ela vai estar protegendo direitos sociais do cidadão comum. Veja que a Constituição Federal de 88, ela destina um capítulo, não é, destinado exclusivamente à Seguridade Social, lá no título da ordem social. Então, isso é muito importante para a gente. Agora, a gente observa também que quando se fala em Seguridade Social, a Seguridade Social ela é o gênero, e desse gênero são espécies a saúde, a previdência social e a assistência social. Então, nós temos o gênero Seguridade Social, sendo espécies saúde, previdência social e assistência social. O que representa dizer que saúde, assistência social e previdência social são espécies do gênero Seguridade Social. São três segmentos da Seguridade Social
que têm relativa autonomia, claro, logicamente é importante que esses segmentos tenham autonomia, mas que se comunicam entre si. São segmentos autônomos, mas que têm uma certa correlação. Logicamente, cada um na sua respectiva área de atuação. Então, vamos observar aqui o nosso slide e observar essa organização da Seguridade Social com um nível maior de detalhamento para você. Então, observa. Então, vimos aqui o conceito de Seguridade Social e aqui eu destaco para você os 3 segmentos da Seguridade Social. Coloquei numa ordem um pouquinho diferente do que está no texto da Constituição Federal. Estou tratando primeiro da Previdência Social, depois da Assistência Social e, por último, a gente trata da saúde, tá? Então, na Previdência Social, eu destaco aqui 2 características importantes. A primeira é que a Previdência Social ela é organizada sob a forma de regime geral. Previdência Social é organizada sob a forma de regime geral. E o segundo é que a Previdência Social ela tem um caráter contributivo e a filiação é obrigatória. Onde é que eu encontro isso? Você encontra isso lá no caput do artigo 201 da Constituição Federal. Então, quando você abrir o artigo 201 da Constituição Federal, você vai encontrar exatamente isso, que a Previdência Social é organizada sob a forma de regime geral, que ela tem caráter contributivo e que a filiação à Previdência Social ela é obrigatória. Então, vejamos o que isso significa. A nossa Previdência Social é organizada, como regra geral, sob a forma de regime geral. Tanto é assim que nós temos o Regime Geral de Previdência Social, conhecido como RGPS, Regime Geral de Previdência Social. O Regime Geral de Previdência Social é o regime de previdência que é gerido pelo INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, que é uma autarquia previdenciária, né? Responsável pela gestão do regime geral de previdência social. O regime geral ele vai oferecer proteção social em matéria previdenciária apenas, em matéria previdenciária, para aquelas pessoas que estão, de certa forma, contribuindo para a previdência social. Então, o regime geral, gerido pelo INSS, vai oferecer proteção previdenciária para aquelas pessoas que estão vinculadas a esse regime de previdência social. E aí, quem são essas pessoas que estão vinculadas à nossa previdência social? Quem são as pessoas que vão estar vinculadas ao regime geral de previdência social? Numa visão bem superficial para esse nosso primeiro contato, para esse nosso primeiro momento, eu posso afirmar para vocês que vão estar obrigatoriamente vinculadas ao regime geral de previdência social as pessoas que estão exercendo uma atividade remunerada, principalmente se essa atividade remunerada ocorre no âmbito da iniciativa privada. Então, se você está exercendo uma atividade remunerada no âmbito da iniciativa privada, obrigatoriamente você vai ser segurado da Previdência Social. Isto é, você vai ser segurado do regime geral de previdência social. E aí é onde vem a questão do caráter contributivo e filiação obrigatória. Todas as vezes que você estiver exercendo uma atividade remunerada, obrigatoriamente, você estará contribuindo para a Previdência Social. Ou melhor, você tem que estar contribuindo para a Previdência Social. Pouco importa se essa atividade remunerada você está exercendo na condição de empregado ou se você está exercendo essa atividade remunerada na condição de autônomo, de profissional liberal, às vezes é um produtor rural, às vezes é um pescador, às vezes é um trabalhador avulso, outras vezes pode ser um empregado doméstico, pouco importa. Se você está exercendo uma atividade remunerada, você é obrigado a, primeiro, se filiar à Previdência Social, e essa filiação, para quem exerce atividade remunerada, essa filiação ela se torna automática. Por que de forma automática?
Porque a partir do momento que eu estou exercendo atividade remunerada, logicamente uma atividade remunerada lícita, tá? Uma atividade remunerada legal, eu já sou um potencial devedor da Previdência Social. Por quê? Porque automaticamente eu já estou vinculado à Previdência Social. Só que essa vinculação à Previdência Social, que aqui eu chamo de filiação, essa vinculação ou filiação à Previdência Social, ela precisa ser materializada. E essa filiação à Previdência Social, ela só vai se materializar quando for feita a tua inscrição na Previdência Social. Quando a tua inscrição for feita na Previdência Social, aí afirma-se que a inscrição do trabalhador na Previdência Social, ela vai materializar a filiação. Então, a partir do momento que eu começo a exercer atividade remunerada, eu estou filiado à Previdência Social. Mas isso não significa ainda muita coisa. Ainda não significa muita coisa, mas é o primeiro passo, é um passo importante. Mas para que a Previdência tome conhecimento da minha existência, é preciso que essa filiação seja devidamente concretizada, seja devidamente materializada. E como é que se materializa? Como é que se concretiza a filiação à Previdência Social? Quando se promove a inscrição na Previdência Social. Essa inscrição pode ser feita pelo próprio trabalhador. Ou, se o trabalhador não tem inscrição na Previdência Social, mas ele é contratado para prestar serviço numa empresa, a empresa que o contrata pode promover a inscrição dele na nossa Previdência Social, sem problema algum. É perfeitamente possível que a inscrição seja feita pela própria empresa, não há problema algum para isso. Agora, observe também o seguinte, quando é feita a inscrição na Previdência Social, o trabalhador ele recebe um número de inscrição, chamado de NIT. NIT significa Número de Identificação do Trabalhador. NIT, Número de Identificação do Trabalhador, NIT. Que para as pessoas que já tiveram a oportunidade de trabalhar de carteira assinada ou que já foram, porventura, servidores públicos, então, para essas pessoas, o NIT nada mais é do que o número do PIS para o trabalhador da iniciativa privada ou do PASEP para aquele que é servidor público. Então, o NIT pode ser o número do PIS, repito, para os trabalhadores da iniciativa privada, ou o número do PASEP para os servidores públicos. Então, feita essa inscrição, agora sim, você vai começar a contribuir para a Previdência Social. Daí a importância, não é, de você ter a inscrição para a Previdência Social. E aí, inscrito na Previdência Social, você começa a contribuir para a Previdência Social. Então, a principal característica da Previdência Social no Brasil é exatamente o seu caráter contributivo. Ou seja, obrigatoriamente, todas as pessoas que estiverem exercendo uma atividade remunerada legal, uma atividade remunerada lícita, essas pessoas são obrigadas a contribuir. Por quê? Porque o sistema de previdência social, ele tem caráter contributivo. É de fundamental importância o caráter contributivo da nossa previdência social, tá? Então é muito importante quando se fala no caráter contributivo da nossa previdência social. Isto é, eu só poderei receber os benefícios e serviços ofertados pela Previdência Social se eu pagar uma contribuição. Então, por exemplo, a aposentadoria é um benefício previdenciário. Eu só vou poder me aposentar se previamente eu contribuir. O salário maternidade, ele é um benefício previdenciário. Então, a trabalhadora, ela só vai poder obter o salário maternidade se ela estiver contribuindo para a Previdência Social. Não é? Um outro benefício, o salário família também é um benefício previdenciário, o auxílio reclusão, o auxílio acidente, o auxílio por incapacidade temporária, todos eles representam exemplos de benefícios de natureza previdenciária. Então, essa é a principal diferença entre a Previdência Social e os demais segmentos da Seguridade Social. É que a Previdência Social tem o caráter contributivo. Já a gente vai observar que a assistência social e a saúde são serviços
ou benefícios que serão ofertados pela assistência e pela saúde, independentemente de pagamento de contribuição. Então, é uma informação de grande valia sobre a Previdência Social aqui. A Previdência Social tem natureza contributiva. Eu preciso contribuir para obter os benefícios e serviços que são ofertados pela Previdência Social. Por isso, a natureza contributiva. E repito, já na assistência social e na saúde, que são outros dois segmentos da Seguridade Social, na assistência social e na saúde, os benefícios e serviços serão oferecidos ao cidadão, serão oferecidos ao trabalhador, independentemente do pagamento de uma prévia contribuição. Então, é inevitável você não se deparar com uma questão, com um quesito que aponta essa principal diferença entre a Previdência Social e os outros dois segmentos da Seguridade Social, da assistência social e da saúde, que é o caráter contributivo presente na Previdência Social e ausente na assistência social e na saúde. Bom, vamos finalizar esse nosso primeiro bloco dessa nossa aula de número 1 e no próximo bloco a gente vai dar continuidade ao estudo do conceito e da organização da Seguridade Social no Brasil.